Nailá Veleci, ela é cientista política e, olha só, consultora de inteligência eleitoral de raça e gênero. Nailá, chega mais aqui, por favor. Tudo bem? Nossa, que apresentação! Bom dia a todos e todes. Nossa, estou muito feliz. Realmente, nós somos poucos cientistas políticos negros no Brasil. Eu mesmo, para arranjar um orientador, foi uma dificuldade, mas é muito bom estarmos crescendo, né? E estarmos tendo espaço, né, para poder discutir um pouco sobre Brasil, principalmente numa perspectiva mais racializada, né? Eu sempre gosto de pontuar que, curiosamente, os Estados Unidos, que tem apenas 17% da sua população negra, tem uma maior presença e tem uma maior análise de forma racializada do que o Brasil, em que mais da metade da população é negra, né? É indígena. Então, assim, é até muito curioso, mas que quando a gente entende um pouco da história do Brasil, a gente entende um pouco da invisibilidade, o porquê que não se analisa tanto politicamente, trazendo essa perspectiva de cor, de raça e etnia, né? Lá, Karine Jean-Pierre, negra, nascida na Martinica, assumidamente lésbica, vai assumir dia 13 de maio, que é uma data importante, por tudo que ela contém, inclusive, de positividade e negatividade aqui no Brasil, ela assume como porta-voz da Casa Branca. Nailá, se apresenta para nós, por favor. Então, gente, muito prazer. Eu tomei um pouquinho nervosa, porque é isso, eu não sou acostumada. É realmente minha primeira vez assim, sendo um comentarista. Meu nome é Nailá Neves Veleci, eu sou de Brasília, tenho 30 anos, eu sou cientista política de formação, sou especialista em gestão de políticas públicas, sou mestre de direitos humanos e agora estou no doutorado de sociologia. Eu pesquiso representação política negra, eu pesquiso e como a gente como é um espaço, né, de muita invisibilização de minorias, eu acabo também pesquisando representação indígena, representação de mulheres e aí em diante. Ano passado eu fiz parte do grupo de sistematização de normas eleitorais do TSE, pude colaborar com várias questões que eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a questão de supressão de voto de grupos minoritários, né? Eu estava acompanhando o Haddad falando da questão da Cracolândia, né? Do quanto é importante dar um espaço de acolhimento e assim, só da gente pensar, por exemplo, falando de grupos vulneráveis, a gente fez uma grande campanha esse ano para o eleitorado jovem, mas, por exemplo, um debate que é extremamente importante, que não falamos muito, são os eleitores que estão em situação de rua, né? É um eleitorado que acaba perdendo o seu direito, como o Haddad mesmo falou, precisa de acolhimento, são exatamente um grupo vulnerável que precisa muito dos serviços públicos, né, de saúde, de educação, até mesmo para voltar a ter ali a sua dignidade humana, e é um grupo que é praticamente ignorado, por exemplo, em campanhas eleitorais. Nessa pandemia, por exemplo, nós tivemos devido à questão de desemprego, devido a toda essa questão que nós tivemos, né, de vulnerabilidade de grupos, muitas pessoas perderam seus lares. E aí você perde seu lar, você tem que se mudar, né? Muitos procuram, por exemplo, São Paulo como local para viver em situação de rua, até por causa de questões de condições, e aí você perde o seu domicílio eleitoral. Então, assim, são questões de grupos vulnerabilizados que, quando chega o período eleitoral, são mais vulnerabilizados ainda, que é perder o seu direito de votar por uma questão de domicílio eleitoral, por uma questão de documento. Foi uma das coisas que, por exemplo, eu e o outro colega, o professor Rodrigo Portela, levamos para essa discussão do TSE. Não tem como a gente cobrar domicílio eleitoral de pessoas em situação de rua, não tem como a gente cobrar domicílio eleitoral para tirar título de eleitor de indígenas e quilombolas que estão em conflitos de terra, sendo que quem vai estar ali no registro para dar o título, para ver a verificação do domicílio eleitoral, a documentação deles, é exatamente o mesmo grupo que quer tirá-los daquele local, não vai dar o direito para votos a esses grupos
né? Ali, então assim, eu sou essa cientista política que bate muito na tecla. Hoje, né, eu pedi para o Mauro para começar falando de eleitorado, que quando a gente pensa muito em eleições, a gente já vai para o macro, já vai para as eleições, mas a gente tem que entender que aqui no Brasil nem o básico está chegando, que é o direito ao voto. Nós temos, nos Estados Unidos, nós tivemos uma grande diferença lá na eleição do Biden, que foi a retomada e a reconquista do direito do voto da população negra, da população latina, porque é aquilo, quando Obama chega ao poder, e assim como lá e aqui no Brasil, com o Lula, quando ele chega ao poder, o poder, temos um ranço daquela elite que sempre estava acostumada a estar no poder. Então, quando Obama chega ao poder, lá nos Estados Unidos, se começam a mudar os colégios eleitorais, se começam a mudar as regras de como se habilitar para poder votar. E lá, como o voto não é obrigatório como aqui, então, questão de domicílio, questão de condenados, que é o mais famoso, né, que a gente consegue acompanhar até em séries e filmes, é muito grande essa discussão lá, eles mudam o colégio eleitoral, lá eles não liberam os trabalhadores no dia do voto para ir votar, e tudo isso vai impedindo o voto de grupos mais vulneráveis, que é exatamente os grupos que mais necessitam de votar para fazer a mudança. E lá teve toda uma movimentação para incentivar as pessoas a tirar o título, para ensinar as documentações, porque cada estado também tem sua própria regra, e eles mudam o colégio eleitoral para configurar direitinho para os delegados ganharem. Trump não ganhou apenas por causa de revanchismo, por causa, né, dos ultraconservadores. Sim, isso cresceu também, mas também porque se mexeram nos colégios eleitorais para a configuração da cidade permitir que os republicanos ganhassem. E assim, a gente vê muito isso lá, mas aqui no Brasil também. Aqui se mexe muito, não que aqui não tem como mexer no colégio eleitoral, porque aqui o voto é obrigatório, mas se mexe muito nessas questões de o que você precisa o que você precisa de documentação, as regras burocráticas, e são regras burocráticas que ignoram totalmente a realidade de boa parte da população brasileira, principalmente grupos mais vulneráveis. O que a Naila está contando para nós é muito forte, né? Tanto que um aspecto essencial da vitória do Biden foi a campanha feita na Geórgia para que os democratas vencessem pela primeira vez, exatamente para viabilizar a inscrição dos eleitores e eleitoras negros e negras, que garantiram uma vitória inédita dos democratas no estado da Geórgia. Aqui, o que ela está dizendo para nós, gente, é uma revelação, uma bomba. O que acontece é a mesma coisa. Tem nas tramas da construção da justiça eleitoral brasileira, nos processos burocráticos, um grande processo de eliminação dos mais pobres, dos negros, dos indígenas, dos moradores de rua. Isso é, como o Haddad falou antes, né, da crueldade da elite brasileira. Mas queria te fazer duas perguntas nessa nossa primeira rodada. Vai lá. A primeira é exatamente sobre isso. Me parece que houve, nesta eleição, uma pequena revolução em relação à questão da inscrição de eleitores e eleitoras, e isso teve repercussão, não teve? Conta para nós que revolução foi essa. Então, exatamente, o fato, né, que assim, há males que vêm para o bem. Eu acho que assim, a pandemia foi um dos maiores males que nós tivemos, mas obrigou as nossas instituições a utilizar muito mais a internet. A gente sabe muito bem que a democratização digital ainda não chegou para todos, mas a própria questão de a gente não ter que ir até o cartório eleitoral para poder entregar a documentação e poder o quê? Fazer isso de casa, digitalizar a documentação, tirar a fotinho assim, né, do lado. Isso mobilizou e possibilitou muitos grupos que antes não tinham esse acesso. A gente viu a grande mobilização por jovens, mas isso foi em todos os grupos sociais no Brasil. E aí eu bato na tecla, principalmente das populações indígenas, né? Estamos falando, nós temos muitas aldeias aí que não têm acesso à internet, mas nós temos uma mobilização muito maior, porque aquilo. A gente tem que entender que aqui no Brasil, quando a gente pensa muito no meio urbano, principalmente na questão dos jovens. Nós vimos muito campanhas de jovens ajudando outros jovens a fazer isso dentro das escolas, dentro da favela, né? Porque, querendo ou não,
para nós que temos uma certa qualidade de vida, é super tranquilo sair da nossa casa, ter um tempo de sair da nossa casa, ir até o cartório, levar a documentação e esperar. Isso é uma demanda totalmente diferente para uma pessoa que trabalha não sei quantas horas por dia, né? Que não tem esse tempo disponível. Querendo ou não, a gente precisa dizer que ter tempo é uma questão de ter capital econômico. Um dos principais capitais econômicos é ter tempo. Então, aquelas pessoas que não têm tempo, é extremamente custoso para elas disponibilizar um dia de trabalho para ir até o cartório. E aí, quando a gente tem essa questão do TSE possibilitar o e-título, que é fazer tudo pela internet, e aí nós temos muitas pessoas que não têm acesso à internet, mas é isso, as escolas disponibilizando os espaços, o comércio disponibilizando os espaços, como nós vimos muito, nós tivemos um grande avanço aí de vários grupos que não votavam, que não estavam exercendo o seu direito de votar, que possibilitaram tirar o seu título de eleitor. E acho importante, assim, pontuar e lembrar que quando a gente não vota, né, quando nós não votamos, não justificamos, então essas pessoas que não tinham título de eleitor estavam impedidas de, por exemplo, assumir um cargo público, entrar numa universidade e assumir ali a faculdade. Então, assim, não ter o direito de votar, que é o que eu estou dizendo aqui, né, que é não ter o direito de se alistar, você fica impedido de vários direitos básicos da cidadania, que é passar no concurso público e poder exercer, passar numa universidade pública e poder exercer, poder pedir empréstimo de bancos públicos, né? Então, é todo o impeditivo que a gente fica pensando, é uma multa de 5, de 4 reais. Mas para quem não tem essa disponibilidade de ir até o cartório, é algo que impede toda a sua vida. Um outro ponto também que eu gosto muito de debater, né? Que é a própria questão das pessoas em situação de cárcere, né? Porque nós sabemos que condenados não podem votar, mas nós temos um problema no Brasil, por exemplo, que a grande população carcerária é de presos provisórios que tem direito de votar. E aí? E assim, eles têm o direito ali no calendário, tudo previsto, de de tirar o título. Só que a rotação dentro dos presídios é muito grande. Então, eu tiro o título agora em maio, lá em outubro, talvez eu não esteja naquele presídio em que eu me cadastrei. Então, aí se perde também esse voto. Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla, que nós pesquisadores batemos muito na tecla, é que a gente precisa dos dados do eleitorado. No Brasil, hoje, a partir desse ano, vai começar a coletar, mas a gente não tem os dados de cor, raça e etnia do eleitorado. A gente fala muito, voto em branco, voto em nulo, né? A gente fica acompanhando o quanto vai aumentando a questão do voto, da ausência de voto das pessoas que não vão votar, mas e eu bato na tecla que a gente precisa saber a cor e etnia dessas pessoas, porque quando a gente olha a história do Brasil, e quando eu falo assim, gente, a história do Brasil, ela é muito longa mesmo, uma das primeiras regras, quando a gente vira república, né, que é isso, república, vamos votar, direito de votar. Antes, na época do Império, nós tínhamos o voto censitário, acho que aquela lembrança de história, todo mundo lembra que só podiam votar quem tinha terras e tudo mais, mas quando a gente vira república e tem o tal do voto universal, os analfabetos são proibidos de votar. E os analfabetos são proibidos de votar até 1988, sendo que nós tivemos, na nossa Constituição, estipulado uma educação eugênica. Nós tivemos materialmente indígenas e negros sendo impedidos de estarem nas escolas. Então, nós temos, sim, parte da população no Brasil sendo suprimida do seu voto por quase 100 anos dentro de uma, teoricamente, democracia. E aí eu volto a relembrar, negros no Brasil são maioria. Não era uma parte insignificante que estava sendo excluída, né? E uma grande parte da população negra tem essa questão do analfabetismo e uma grande parte da população indígena também. Outro ponto que eu queria levantar aqui rapidinho é que, por exemplo, desde 1965, nós tínhamos no nosso Código Eleitoral falando sobre uma regra básica, assim, básica, sobre você só pode ter direito a tirar o título de eleitor se você for fluente no português. Parece algo simples, só que isso simplesmente ignora as populações indígenas que falam sua própria língua.
Eu fiz o cálculo. Essa norma ela mudou agora, mudou ano passado. Então, o eleitorado indígena, para vocês terem noção, no último censo que foi o de 2010, 158 mil indígenas não falavam a língua portuguesa, não falavam português, não eram fluentes no português. E assim, é bem por alto, mas 158 mil indígenas proibidos de votar e automaticamente de serem eleitos no Brasil. E isso são os dados que a gente tem agora. Se a gente for conseguir ir buscando atrás, desde 1965, quantos indígenas foram proibidos de votar? E aí a gente consegue entender o porquê, a gente consegue entender a questão de, por exemplo, a gente só ter tido 2 indígenas parlamentares no Congresso Nacional, né? Tendo a primeira indígena apenas agora em 2018. Então, assim, é uma supressão que é histórica e que, com a possibilidade de, por exemplo, estar com a internet, possibilitou. Eu vi muitos depoimentos de muitos indígenas falando, é a primeira vez que eu tirei título, porque ele não precisa sair da sua aldeia, que está cercado por garimpeiros, que está em conflito, né, para ele poder fazer algo burocrático e correr o risco de sofrer um atentado no meio do caminho. Então, assim, eu vou dizer para vocês, desculpa, Nailá, eu já aprendi um monte com a presença da Nailá aqui, quero dizer, esta mulher que vocês estão vendo aqui ao meu lado, tenho honra de ter ao meu lado, Nailá Veleci, de 30 anos, será uma das grandes analistas políticas do país. Ela já é, mas nas mídias, se prepara. O senador Humberto Costa está aqui, eu vou trazer ele para a nossa conversa agora, a gente teve que encurtar um pouquinho. Eu queria te pedir 2 minutos, apenas 2 minutos, mas você é analista política, não queria encerrar com você sem ouvir uma avaliação tua sobre o lançamento da chapa Lula-Alckmin nesse sábado. Tá? 2 minutinhos só, mas eu quero ouvir tua palavra, teu olhar para isso. Fala. Posso falar? Claro. Tá. Então, realmente, nós tivemos um grande avanço nessas eleições em grupos vulneráveis. E aí, acho que é bem interessante quando a gente vê o próprio lançamento do Lula. O Lula ele percebe esse avanço desses grupos, a gente consegue ver na fala dele, por exemplo, trazendo muito os povos originários para a campanha, né? E isso é um insight dele que eu vejo muito de diferencial dos outros, né? Até porque os outros tem muito essa questão de não olhar esse lado, né? De não ter políticas. Eu acompanhei todo, né, o lançamento, desde antes dele falar, nós tínhamos lá a presença de povos tradicionais, de povos terreiros, de grupos evangélicos. Então, assim, nós temos ali no dele todo um arcabouço multicultural, assim como é o Brasil, e o Lula traz isso na sua fala, e é muito importante ele ter essa visão que a gente já percebe que ele tem nas falas dele, mas também ter isso no programa dele. Eu acho que um dos pontos, por exemplo, nessa eleição, que os analistas têm que começar a ficar de olho é, por exemplo, as denúncias de casos de racismo. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos, nesses últimos 4 meses, mais denúncias de racismo do que tiveram em todo o ano passado. Isso significa que a percepção, como bem falou o Radar, a percepção do brasileiro, depois de tudo que a gente passou, está muito maior. A percepção de como funciona a fiscalização da corrupção, a percepção de como funciona esse desmantelamento das políticas públicas, a percepção da importância do SUS, a importância da educação que a gente viu sendo destruída, e também a percepção racial está muito mais forte nessas eleições. Então, trazer isso e mostrar que está atento a essas demandas, eu achei crucial ali na fala do Lula, que ele já está. A gente vê muito, por exemplo, os outros políticos resumindo políticas raciais a cotas nas universidades, porque é isso, ainda se trata o negro, o indígena no Brasil como se a gente fosse uma parte separada da população, não como se a gente fosse a maior parte da população, né? É uma discussão que se tem muito da questão da branquitude, de colocar as pautas dos políticos negros, as pautas dos indígenas, as pautas das mulheres, como se fosse um recorte, sendo que é a maioria da população. E aí, quando a gente pensa no grupo que demanda serviços públicos, políticas públicas, eles são a maioria do que demanda. Então, assim, quando a gente pensa num Bolsa Família que é direcionado para as mulheres, a gente entende que é uma política
pensada para a realidade, né, brasileira, pensada, né, para a realidade daqueles que demandam do serviço público. E esse é um grande diferencial, tanto do PT, e aí PT é a origem mesmo da sua construção, como falou, quanto do Lula, né? Que eles trazem e eles têm esse entendimento de que negro, indígena, quilombola não é uma parte, não é um recorte, mas sim um todo que se completa, né? É uma política que, quando a gente tem que fazer uma política de saúde, eu tenho que fazer uma política de saúde pensando na particularidade indígena, pensando na particularidade negra, que já vem sendo denunciado há muito tempo pelos movimentos negros, de como o tratamento é dado diferente, né, no atendimento da população negra. E aí você pensa, mas a população negra é a maioria no SUS. Como é que dá um tratamento diferenciado, um tratamento que dá menos atendimento, que dá recomendações mais destrutivas, por exemplo, na questão das mulheres, né? Uma mulher branca é recomendada fazer tratamento, uma mulher negra é recomendada tirar o útero. Então, assim, entender toda essa realidade é extremamente importante. E aí vem a própria questão das cotas nas universidades, né? Quando se entra... Não, por favor, encerra a frase. Quando se entra ali um quantitativo de negros, e principalmente um quantitativo de pessoas periféricas, que aí também são brancos e negros das classes mais baixas, nós trazemos a realidade de quem é atendido pelo SUS, de quem é atendido pela escola pública, para estar ali nas universidades, mexendo na pedagogia, mexendo exatamente no ensino dos profissionais. Então, assim, é um diferencial de qualitativo dessas políticas públicas, as cotas raciais. A gente pensa muito, vai colorir, vai diversificar. Gente, mas também vai qualificar nossas políticas públicas. As nossas políticas públicas feitas por homens brancos de classe média alta, elas são caras, elas são burras, porque elas são feitas sem pensar na experiência daqueles que vão atender, que vão demandar a política pública. Aí chega o pessoal da periferia nas universidades, chega a galera negra na universidade, chega a galera indígena na universidade, e a política pública já está sendo formulada ali da base, da ciência. Ela não vai ficar tendo que desenha política pública, deu erro porque a gente fez uma política pública que não é idêntica à população, então a gente vai ter que pagar para fazer a avaliação, vai ter que pagar para refazer. Não, a gente com a galera vindo ali, ó, da base, já dentro das universidades, formulando ali a ciência, formulando já as teorias, a gente já começa políticas públicas já formuladas a partir da experiência de quem vai demandar esse serviço público. Então, assim, é até uma questão de baratear, pensar na diversidade brasileira, na pluralidade brasileira, diversificar essa política, é uma questão até econômica e de qualificar nossas políticas públicas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nossa senhora, o que é essa Nailá Veleci, gente? Estou chocado. Você já nos ensinou nesse primeiro e breve encontro aqui. Então, segunda sim, segunda não, às 7h30 da manhã, nós vamos conversar com a Nailá Veleci, ela a primeira analista política negra nas mídias brasileiras. Estou muito impactado. Aqui a Marcelena Vinco dizendo, maravilhosa essa analista, estou aprendendo muito. A Soraya Mendes, uma aula, professora Nailá. Ela diz ainda ela, uma aula, professora Nailá, muito a dizer e muito a ser ouvido. Olha, Nailá, você é um arraso. Foi extraordinário. Eu tinha ouvido a Nailá no canal, que é um canal fundamental para pensar a comunidade negra no país, que é o Pensar Africanamente. E ouvi e falei, nossa senhora, que chocante. E aí falei, não, tem que vir. E a Soraya reafirma, uma aula, professora Nailá, muito a dizer e muito a ser ouvido. Te agradeço demais, foi realmente muito impactante. Na segunda-feira, não a segunda-feira que vem, a outra, daqui a 15 dias, a gente se encontra aqui, 7h30 da manhã, para ouvir as análises da cientista política, Nailá Veleci. Falei certo o seu nome? Falou. Ai, muito obrigada, gente. Eu espero muito contribuir com vocês e aí fazemos análise extremamente importante e ajudar, né? Democracia é isso, né? Trazendo a participação e a perspectiva de todos. Legal, obrigado, querida. Tchau. Tchau.